Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo estava querendo dizer? Na primeira carta escrita para a igreja de Corinto, Paulo trata de vários assuntos relacionados à vida cristã. Ele também visa exortar a igreja para poderem viver conforme Deus deseja, a fim de darem testemunho como verdadeiros cristãos convertidos ao Evangelho. Em meio a esses ensinamentos acerca das coisas do Senhor, o apóstolo escreverá a respeito dos dons espirituais, conforme o que podemos ler entre os capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios. No início do capítulo 12, Paulo escreve que a igreja não poderia ser ignorante em relação aos dons espirituais, mas que precisava ter discernimento para saber entender as manifestações do Espírito Santo. Dando sequência às suas explicações acerca dos dons divinos, ele frisa o dom de falar línguas estranhas, dando a subentender que é o batismo no Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 2. Paulo ainda esclarece para o corpo de Cristo sobre qual é a diferença de orar no Espírito e de orar com entendimento. Sobre o falar em línguas, que é orar no Espírito, ele escreve: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Em sequência, ele escreve, dando a entender o que seria orar com o entendimento, dizendo: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E conclui dizendo: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Assim podemos concluir que cantar com o Espírito é falar em línguas estranhas, e cantar com o entendimento é profetizar e interpretar as línguas estranhas. Até então fica claro e evidente sobre o que é orar com o Espírito e o que é orar com o entendimento. Mas em relação ao ficar com a mente infrutífera, o que seria isso? Ao examinarmos a última parte do versículo em questão, a razão fica clara. Se não houvesse interpretação das línguas estranhas, o lado natural não seria edificado na oração. A mente ficaria infrutífera. Por isso ele escreveu: pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Sendo assim, ele completa escrevendo: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para poder também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Em conclusão, entendemos então que quando uma pessoa está orando em línguas estranhas, ela deve procurar também orar com entendimento, ou seja, procurar orar para entender os mistérios de Deus. E assim, deste modo, ela também falará palavras que tanto ela como a igreja vão compreender. E assim ambos crescerão em todos os sentidos diante do Senhor.